E aí, meus aliados da força, como é que vocês estão? Professor Robert Garcia aqui, treinador e atleta de powerlifting, e hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma pergunta clássica, que é a seguinte: quantas vezes por semana eu devo treinar? Ou quantas vezes na semana eu devo aplicar um estímulo de treinamento, alguma coisa do tipo, né? Tanto para finalidades hipertróficas, quanto para finalidades de desempenho, ou seja, fazer força, velocidade e assim por diante, tá? Pessoal, antes eu gostaria de conversar com vocês a respeito de como é que funciona um teste neuromuscular, como é que eu iria avaliar a função muscular em termos de produção de força e velocidade, tá? Então a gente vai ter dois tipos de testes para avaliar a capacidade do músculo: testes laboratoriais e testes de campo. Testes laboratoriais requerem equipamentos mais sofisticados e caros, não disponíveis à maioria da população, e testes de campo, você não precisa de quase nenhum tipo de equipamento caro e está acessível para a maioria das pessoas. Pois bem, como que seria um teste neuromuscular feito em um ambiente laboratorial, por exemplo? Nós temos um equipamento que se chama isocinético. O que é um aparelho isocinético mede? Você basicamente, ele tem vários braços articuláveis que você pode colocar no cotovelo ou na perna dos membros inferiores, por exemplo, para você fazer flexão e extensão, por exemplo, daquele segmento corporal. E daí por que eu estou falando isso para vocês? Porque ele vai medir o nível de produção de força daquele segmento. Então vamos supor que nos membros superiores eu fiz a força máxima para fazer flexão de cotovelo e a força máxima para fazer extensão de cotovelo. Então o que vai acontecer? Eu vou ter um valor em newtons, certo? Então vamos supor que esse membro aqui produziu 1000 newtons de força. Esse é o 100% dele, tá? Tanto para flexão quanto para extensão de cotovelo. E aí por que eu estou falando isso para vocês? Esse vai ser o nosso valor basal, o nosso valor de início para darmos andamento a uma sessão de treinamento, certo? Então vou até anotar aqui por 1000 newtons lá no teste laboratorial. 1000 newtons no teste laboratorial, certo? Isso aí eu vou chamar de 100% da força relativa daquele aluno, daquele atleta naquele dia, certo? Não é o 100% em relação à máxima força, uma repetição máxima que a gente faz lá em competição, por exemplo. Mas sim o 100% naquele dia, tá? Entendendo dessa forma vai ficar mais fácil. E é o nível basal dessa pessoa, aquela produção de força de 1000 newtons, tá? Num cenário ideal, o que a gente faria? A gente aplicaria uma sessão de treino, certo? Eu aplicaria, vou chamar de S de estímulo do inglês, no dia 1, certo? O que vai acontecer com a capacidade neuromuscular daquele indivíduo? Vai deteriorar, vai piorar. E como é que eu sei disso? Porque se eu for fazer o teste laboratorial de novo, essa força que antes deu 1000 newtons, por exemplo, vai dar 900, 800. Ou seja, o músculo, por N fatores associados à fadiga, tanto aguda quanto crônica, teve a sua produção, a sua capacidade de produzir força prejudicada. Então, houve uma queda na capacidade de produzir força. O que eu espero que aconteça ao longo dos dias? Com a recuperação, alimentação, nutrição, tudo que está relacionado à recuperação adequadamente, dia 1, no dia 2 ele voltou a recuperar um pouquinho, no dia 3 ele ainda está recuperando, e assim, digamos, no final do dia 3 ele teria melhorado um pouco mais do que seria o seu 100%. Então, se o meu basal seria 1000 newtons, a gente testou aqui no dia 1, deu 1000 newtons. Nesse terceiro dia aqui, a força do cara daria em 1010, tá? É um exemplo pequeno porque realmente os ajustes acontecem de forma uma escala bem menor, tá? A ideia é que cronicamente a pessoa só melhora. Num cenário de treino, o que eu não deveria fazer? Eu não deveria aplicar um estímulo tão cedo, por exemplo, no dia seguinte. Por quê? Porque ele ainda não está recuperado. E aí, um dos erros seria aplicar o estímulo no dia seguinte e acontecer uma piora, ou seja, o indivíduo vai piorar mais ainda, e daí ele vai demorar um pouco mais para ter essa recuperação.
eu daria um estímulo fraco o suficiente para que ele até piore um pouquinho, mas que eu permita uma recuperação um pouco maior. Isso é possível, é alguns tipos de estratégia avançada de treinamento. Mas, por que eu estou falando isso para vocês? Mas, Robert, como é que no dia 2 você sabe que o cara não está pronto para treinar ainda e no dia 3 ainda também não, né? Pensando aqui no nosso primeiro cenário aqui, eu teria feito uma avaliação com o indivíduo de novo, e no dia 3 de novo, e aí no dia 3 ou 4 seria o momento de aplicar uma próxima sessão de treino. Não tão cedo a ponto dele não estar recuperado, nem tão tarde a ponto dele ter desadaptado. Por quê? Porque se eu demorar demais para aplicar uma nova sessão de treino, ele vai voltar aos valores basais dele. Eu vou ter perdido o efeito do treinamento, certo? E daí por que eu estou falando isso para vocês? Pensem comigo. Nós temos esse teste laboratorial, um equipamento isocinético para ficar medindo a força do cara todo dia? Não, e mesmo que sim, isso é de certa forma impraticável. Como que eu faria isso, por exemplo, com um teste de campo, né, pensando em membros inferiores ou em membros superiores? Um dos testes de campo que nós temos é o salto vertical. Então o indivíduo vai parar aqui, vai saltar o mais alto que ele puder e eu vou anotar esse valor. Vamos supor que o indivíduo saltou 40 centímetros. Esse foi o 100% dele naquele dia, certo? E vou lá aplicar um treino de agachamento, de levantamento terra. Mesmo que não seja da mesma natureza, potência como o salto, eu vou ter a fadiga, né, afetando a produção de força daquele membro. Então, no segundo dia, como é que eu faria uma avaliação de campo desse indivíduo? Faria novamente um salto vertical com ele. Vamos supor que ele saltou 35 centímetros. Ele diminuiu a capacidade neuromuscular dele, ou seja, ele não está pronto para treinar novamente. E aí no dia 3 aconteceu a mesma coisa. Eu fui lá, testei e ele voltou a saltar os 40 centímetros. Isso é um indicativo de que ele pode realizar uma sessão de treino naquele dia novamente. Temos alguns problemas que são associados tanto ao treino de força quanto aos treinos de hipertrofia, que é a dor muscular. O que vai acontecer? Vou desenhar um mini gráfico aqui embaixo. Existe um fenômeno, né, a dor muscular, que advém do dano tecidual no músculo, bem como da inflamação que se instala para regenerar aquele tecido. O músculo vai ficar dolorido e isso vai atrapalhar a amplitude de movimento, vai atrapalhar a produção de força. E a membrana do músculo sendo lesada, ela libera algumas substâncias químicas na corrente sanguínea que nós vamos chamar de marcadores, são marcadores biológicos de dano tecidual. Um deles é a creatina quinase, uma enzima encontrada no interior das fibras musculares. Então o que vai acontecer? Vamos supor que eu tenho dia 1, 2, 3, 4 e 5. Eu apliquei um estímulo forte de treino aqui no dia 1, e aí eu vou desenhar aqui como se fosse a cinética, a movimentação da creatina quinase no sangue. Ela faria isso aqui, no dia 1 ela está neutra, conforme o cara está se recuperando, ela está mais alta, até voltar a valores basais. Por que a gente não pode confiar só na creatina quinase, né? No dia 4 aqui ela atinge o seu pico, por exemplo. Vou até refazer o gráfico que ela atinge o seu pico. Porque às vezes o marcador de dano tecidual ainda está elevado, só que a função neuromuscular já retornou aos níveis basais. Né? Por quê? Porque isso tem a ver, por exemplo, com o grau de degradação a nível fígado e rim dessa substância química. Então não é só porque ela está elevada que o músculo está lesado que você ainda não pode fazer uma nova sessão de treino, tá? Então vamos ignorar esses marcadores biológicos, até porque é uma coisa que a gente não tem disponível para ficar testando toda hora para saber se vai aplicar uma sessão de treino ou não. E geralmente os treinos de força, principalmente no powerlifting, eles são mais de natureza concêntrica. A gente quase não tem ação excêntrica ou excêntricas forçadas ou supramáximas que gerem tanto dano a ponto do indivíduo ficar 7, 8, 12 dias sem treinar de tão lesado que está aquele tecido, tá? Mas assim,
voltando aqui à história dos testes neuromusculares, para a gente estar executando uma nova sessão de treino. É dispendioso, custa tempo o indivíduo ficar fazendo teste toda hora, né? E outra, a força, ela também possui uma flutuação. Então, se eu pegar uma flutuabilidade, se eu pegar o mesmo indivíduo e testar ele 5 dias na semana, a força vai dar um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa, porque ela sofre influência de muitas outras variáveis: sono, nutrição, hidratação, estado de humor, e outros estados psicológicos no geral, né? Ansiedade, agressividade. E então, assim, o próprio teste, ele também não pode ser levado a ferro e fogo para prescrição. Por quê? Primeiro, por uma questão da própria flutuação que o teste apresenta, os resultados do teste apresentam, e também porque o indivíduo ele não está pronto para ser testado todos os dias. A gente não faz teste antes de cada treino para poder começar o treino. Então, de forma geral, a gente tem algumas diretrizes que norteiam a prescrição do treino em relação a quanta fadiga aquele treino vai gerar e quanto tempo eu devo esperar para recuperar aquela função neuromuscular que, em teoria, sofreu adaptação, né? Exercícios com barra livre e multiarticulares são os que mais geram fadiga. Então, vou apagar aqui para que a gente possa continuar o raciocínio. Então, exercícios com barra livre, né, exercícios básicos e multiarticulares, eles vão ter uma curva de recuperação mais tardia. Exercícios com halteres já possuem... Que gênio, eu tenho um apagador aqui. Exercícios com halteres já possuem uma curva um pouco mais rápida. Exercícios com máquinas ou monoarticulares possuem uma curva mais rápida ainda. E exercícios com cabo possuem também uma curva um pouquinho mais rápida. Claro, tudo isso está diretamente vinculado à quantidade de massa muscular que foi mobilizada naquele exercício. Se é uma massa muscular pequena, cadeira extensora, ou se é uma massa muscular grande, agachamento e levantamento terra, né? Então, assim, se eu fosse colocar numa hierarquia de quais exercícios geram mais fadiga, levantamento terra vem em primeiro lugar, agachamento em segundo e supino em terceiro, remadas em terceiro lugar, né? Quase que dá para treinar esses últimos que eu falei todo dia, né? Também a curva de recuperação do indivíduo para que ele possa fazer um novo treino também depende da intensidade do treino. Intensidades máximas quase não geram estímulo para adaptação nenhum, porque não chega a perturbar o equilíbrio do organismo, mas principalmente o volume interfere, sendo que um volume alto gera um grau de desgaste maior no indivíduo, fazendo com que ele precise de um tempo maior para se recuperar, tá? Mas, de forma geral, o que nós podemos tirar de conclusão? Vou testar o indivíduo todos os dias? Não. E agora, o que eu faço? Treino todo dia, um dia sim, um dia não? Você tem que treinar tempo suficiente para que você comece a perceber os sinais que o organismo te dá. Então, por exemplo, falta de motivação para ir treinar. Independente da motivação, você chegou no treino, mas você está lá só presente físico, né? Você não está com aquela agressividade para treinar. Quando a barra está pesada, então independente do percentual de treino de um RM que você está usando para treinar, se aquela barra está pesada, isso mostra que você não está 100% recuperado do treino anterior. E um número de repetições proposto. Então, se era para você fazer 8 repetições máximas com aquela carga, mas está saindo 5, é sinal de que tem alguma coisa errada, né? Ou seja, naquele dia o teu 100% está deslocado para baixo, sinalizando que você precisa de recuperação. Então, baseado nisso, é que a gente toma algumas decisões, como algumas sessões fortes para garantir um estímulo e algumas sessões leves para garantir recuperação. Então, vamos exemplificar melhor. Pegando aqui, por exemplo, agachamento. No dia 1, uma carga forte, vou chamar de carga forte, 80% do seu máximo. A curva de recuperação vai cair. No dia 3, o cara ainda não está recuperado, mas ele está melhor do que no dia 2. Eu vou aplicar uma sessão leve aqui. Então, a primeira sessão foi 80%,
a segunda sessão vou aplicar, sei lá, 60% e com volume baixo. Exemplo, 3 séries de 3, enquanto aqui foram, por exemplo, 5 séries de 3 também. Aqui ele vai ter uma piora novamente, só que pelo volume e a intensidade está baixo, ele consegue realizar uma manutenção técnica do movimento. A piora não é tão grande a ponto de decair tanto. É uma piora que vai fazer isso aqui, ó, vai dar um boost, vai potencializar a melhoria. Né? E aí no dia 5 aqui, por exemplo, eu vou treinar 75% ou 70%, 75%, com talvez, sei lá, 3 séries de 3 novamente. Aqui o indivíduo está um pouquinho melhor do que antes, né, do que o basal, e aqui ele vai ter o dia 6 e 7 como recuperação para garantir que ele faça realmente uma curva de supercompensação, né, que ele fique melhor do que antes realmente. E daí daqui em diante ele vai aplicar novas sessões de treinamento. Então, se eu fosse pegar esse gráfico aqui e dar um zoom out nele, olhando meses, o treinamento ele não é linear, né? O indivíduo ele tem altos e baixos em treinamento, só que são altos e baixos que ao longo do tempo apresentam uma melhoria na performance. Tá joia? Eu espero ter ajudado e que a força esteja com vocês.